No coração da primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador, está o antigo convento das Clarissas do Desterro. Fundado em 1617, a edificação é considerada o primeiro convento feminino das Américas. As Filhas de Santa Clara viveram no local até 1915 e, desde então, é a congregação das franciscanas do Sagrado Coração de Jesus que vivem no local. Bem, o convento do Desterro ele foi construído em 1617, com a finalidade de acolher as jovens baianas que queriam ser religiosas, se consagrar, ou que os pais gostariam que elas fossem, né? O professor de ensino religioso Tiago Felipe da Mata é um entusiasta da história do mosteiro e devoto de Madre Vitória. Ele ressalta essa relação histórica do lugar. O convento do Desterro é o convento mais antigo das Américas. E ele então foi fundado porque aqui na colônia não existia nenhum mosteiro religioso e as grandes famílias da época precisavam então enviar suas filhas que desejavam ser religiosas ou não para os mosteiros de Portugal. E nós temos uma carta facsímile que atesta um pedido do pai da Madre Vitória, pedindo autorização ao rei de Portugal para enviar sua filha para uma das ilhas portuguesas, justamente porque nessa terra não existia nenhum convento. Então o mosteiro do Desterro ele é fundado e as famílias então colocavam suas filhas para ingressarem nesse mosteiro, algumas com desejo de ser religiosas, outras apenas para a instrução. Entre as religiosas que passaram pela história do convento do Desterro, se destaca a da serva de Deus, Madre Vitória da Encarnação, que faleceu em odor de santidade em 19 de julho de 1715 e teve a abertura do seu processo no caminho até os altares em 2015. Vitória foi uma religiosa da Congregação das Clarissas. Ela viveu no século XVII aqui no convento do Desterro e fulgurou na história desse mosteiro como um grande exemplo de santidade por meio de suas virtudes heróicas. Ela era tida como uma mística por ter algumas experiências nas suas orações, nas suas práticas de espiritualidade. E isso também gerou uma fama de santidade enquanto ela era viva neste convento. Com uma vida simples no serviço e amor a Jesus e ao pobre, Madre Vitória apresenta uma mística especial no contato com a paixão do Senhor, abdicando de tudo em função do ideal de consagração que abraçou. O que mais me chama a atenção na vida da Madre Vitória da Encarnação, justamente as suas virtudes de simplicidade, de caridade e amor ao próximo. Todos os historiadores, as pessoas que já escreveram sobre ela, como Afrânio Peixoto, Amélia Rodrigues, que são grandes nomes na história baiana, sempre frisaram esses aspectos. E a mim também esses aspectos chamam a atenção, justamente porque eu vejo que é a necessidade de hoje em dia, né, das pessoas praticarem a caridade, o amor ao próximo, e também o apelo evangélico de Jesus, que nos pede caridade e serviço ao próximo. A Madre Vitória, ela sempre quis assemelhar-se ao Cristo servidor, tanto que ela poderia ter escravos na sua companhia, conforme o costume da época, e ela sempre recusou esse pedido, e até mesmo seus próprios pertences, sendo ela de uma família rica, que também poderia trazer para o convento, ela doou aos pobres, tanto que ela dormia no chão, porque até a sua própria cama ela ofereceu a um mendigo que passava. Como referência de maior relevância da história da serva de Deus, Madre Vitória, em 1722 é lançada uma biografia em Roma, escrita pelo arcebispo de São Salvador, à época, Dom Sebastião Monteiro da Vide. Então, Dom Sebastião Monteiro da Vide, no ano de 1722, escreve a história da Madre Vitória da Encarnação e a publica em Roma. Segundo alguns historiadores, esse fato de ser publicada em Roma se devia ao desejo do arcebispo de beatificar a Madre Vitória. Mas também nós devemos levar em consideração o contexto do século XVII, onde os religiosos eram perseguidos aqui na colônia, e muito mais o Dom Sebastião, que era um bispo jesuíta, que, conforme a história nos narra, os jesuítas foram expulsos do Brasil. E essa obra ela traz um sinal que é justamente assim como se fosse um livro de exemplo para as religiosas do convento do Desterro. Então, a biografia da Madre Vitória da Encarnação, ela surge não apenas como um relato para a história, para que se fique algum registro, mas também para que as religiosas daqui pudessem se inspirar e se espelhar na Madre Vitória na prática das virtudes e na vida de oração. A atual diretora-geral do convento do Desterro chegou ainda muito jovem para aqui viver.
Ela relembra alguns relatos de milagres que aconteceram graças à intercessão de Madre Vitória. Contam muitas histórias, não documentadas, mas eu entrei aqui com 12 anos e já ouvi essa história. Aqui, as irmãs, nossas irmãs, tinha um grande orfanato aqui, 100 e poucas meninas, e nessa época tem o lavatório, e a menina sentou na janela do lavatório, e a outra brincando veio, suspendeu as perninhas, ela caiu. A irmã que estava presente gritou Madre Vitória e desceu a escadaria correndo para ver o que tinha acontecido. A menina estava em pé, dizendo que uma freira tinha pegado ela e sentado, que ela não estava sentindo nada. A irmã Maria Lúcia da Silva lembra as marcas da espiritualidade da serva de Deus, Madre Vitória da Encarnação, que está a caminho dos altares através da propagação de seu exemplo e experiência com Jesus. E ela entrou aqui dentro, como as outras meninas também, mas em determinado momento da vida dela, ela sentiu forte a presença de Deus, que falava com ela, que ela tinha assim, ela é meio mística, né? E tinha visões, tinha tudo. Então ela teve um sonho que passeava no jardim e Jesus estava colhendo flores e tinha uma linda e ele não colhia, e ela questionava ele por que ele não colhia aquela rosa, e ele falou para ela que era ela que não o amava. E a partir desse momento ela começou a mudar de vida e ajudar as pessoas, se dedicar aos escravos que estavam aqui. Em agosto de 2015, o Arcebispado de São Salvador da Bahia pediu à Congregação para a Causa dos Santos no Vaticano a autorização para iniciar o processo de beatificação de Madre Vitória da Encarnação. Agora são precisos 2 milagres, um para a beatificação e outro para a canonização.